Bem-vindos ao canal Conhecimento em Minutos. Continue estimulando seu cérebro. Preparados? Então vamos começar! A faixa roxa na túnica de um romano, na antiguidade, era um sinal de quê? Idade? Status? Graduação ou luta? Ou opinião? Status. A cor roxa era um símbolo de status na antiga Roma, só os imperadores tinham direito a usá-la. A cor imperial, uma tintura especial feita de conchas marinhas do molusco murex, era importada da cidade de Tiro no Líbano. Qual país ficou conhecido pelos britânicos como Fortaleza Impenetrável? França, Rússia, Singapura ou Etiópia? Singapura. Desde os anos 20 do século XX que a Inglaterra fizera desta ilha, entre o Oceano Pacífico e o Oceano Índico, a sua principal base naval no Extremo Oriente. Fortaleza inexpugnável, assim se pensava, cujos acessos estavam defendidos pelo mar e pela selva, Singapura era uma peça-chave no tabuleiro de xadrez britânico. Spicato é um termo utilizado em qual dessas áreas? Física, música, geologia ou alimentação? Música. Spiccato é uma técnica de curvatura para instrumentos de cordas, em que o arco salta levemente sobre a corda. O termo vem do particípio passado do verbo italiano spiccare, que significa separar. Qual dessas palavras pode ser definida como prescrito como regra ou modelo? Resiliente, padronizado, estável ou maleável? Padronizado. O trabalho padronizado é a melhor maneira de se realizar um conjunto de atividades em um determinado tempo, visando resultados esperados. Ele é formalizado em um padrão que passa a ser referência para todos, desde a alta gestão até o mais simples colaborador. Como se chama uma estrela de nêutrons giratória, que libera pulsos agudos e regulares de ondas de rádio? Quasar, Sol, pulsar ou buraco negro? Pulsar. Um pulsar é um tipo especial de estrela de nêutrons que gira muito rápido, centenas de vezes por segundo, e emite raios de ondas de rádio. Sempre que gira, um pulsar envia esses raios para a Terra, que medimos como pulso de rádio. Quanto tempo leva para a luz do Sol chegar à Terra? 1 dia, 3 horas, 8 minutos ou 24 horas? Oito minutos. A luz do Sol leva cerca de 8,3 minutos para chegar até a Terra, ou seja, nossa estrela está a uma distância de 8,3 minutos-luz de nós. Essa distância também define outra unidade de medida importante para o estudo do Sistema Solar, a unidade astronômica, o A, que corresponde à distância média entre a Terra e o Sol. Que sistema orgânico abrange o cérebro e a espinha medular? Circulatório, nervoso central, digestivo ou linfático?
Sistema nervoso central. No homem, a estrutura dos nervos é diferenciada em duas áreas. Uma delas corresponde ao sistema nervoso central, constituído pelo encéfalo e a medula espinhal, que se aloja no conduto crânio-raquidiano, protegido pelas meninges e pelas vértebras. A Fonte de Cibeles é um monumento histórico de qual dessas cidades? Paris? Lisboa? Madrid? Ou Roma? Madrid. A Fonte de Cibeles, construída em 1782 e desde 1895 no seu local atual, acabou por dar nome a uma das praças mais emblemáticas de Madrid, convertendo-se num símbolo da capital. Bromatologia é o estudo de qual desses? Montanhas, moedas e medalhas, alimentos ou movimento. Alimentos. A palavra bromatologia deriva do grego bromatos, igual dos alimentos e logos igual estudo. Assim, pode-se conceituar bromatologia simplesmente como o estudo dos alimentos. Qual desses elementos não é um metal? Sódio, ferro, potássio ou iodo? Iodo. O iodo é um elemento químico cujo símbolo é I. Possui número atômico 53. Classifica-se como a metal do grupo dos halogênios na classificação periódica dos elementos, sendo o menos reativo e o menos eletronegativo de todos os elementos do seu grupo. Em que ano teve início a Guerra Civil Americana? 1654, 1789, 1861 ou 1948? 1861. A Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão ou Guerra Civil dos Estados Unidos, foi uma guerra civil travada nos Estados Unidos de 1861 a 1865, entre a União e os Confederados. Sua causa principal foi a longa controvérsia sobre a escravização dos negros. Qual foi a última peça de Shakespeare? Sonho de uma Noite de Verão, Noite de Reis, A Comédia dos Erros ou A Tempestade? A Tempestade. A Tempestade é uma peça teatral do dramaturgo inglês William Shakespeare, que acredita-se ter sido escrita entre 1610 e 1611, e tida por muitos críticos como a última peça escrita pelo autor. Onde fica a linha internacional da data? Equador? Oceano Pacífico? Oceano Atlântico? Ou Inglaterra? Oceano Pacífico. O meridiano 180 ou antimeridiano é o meridiano definido pela longitude 180 graus, comum às direções leste ou oeste. É usado como base para a linha internacional de mudança de data porque passa na maior parte do percurso por mar aberto, no Oceano Pacífico. Passa por alguns países e pela Antártida. A maior parte do Lago Titicaca fica em qual país? Argentina.
Espanha, Chile ou Peru? Peru. Uma curiosidade do Lago Titicaca, no Peru, é que ele pertence aos territórios peruano e boliviano, sendo a maior parte para o primeiro país. A localização exata fica na cidade de Puno, uma das mais tradicionais de toda a região. Em qual dessas modalidades Dennis Rodman competia? Futebol, beisebol, basquete ou natação? Basquete. Apelidado de Devor, o Verme, ganhou 5 vezes o título da NBA, 2 vezes o prêmio de melhor jogador de defesa da temporada, foi eleito 8 vezes para o melhor time de defesa da NBA e liderou a liga em rebotes por 7 temporadas consecutivas, um recorde. Por qual estilo de pintura Vincent van Gogh era conhecido? Surrealismo, realismo, expressionismo ou pós-impressionismo? Pós-impressionismo. Vincent van Gogh é um dos artistas mais famosos e influentes da história da arte. Nascido em 1853 na Holanda, ele foi um pintor pós-impressionista, conhecido por suas cores vibrantes, pinceladas expressivas e estilo único. Qual era o primeiro nome do famoso escritor Hemingway? Ernest, Scott, Jean ou John? Ernest. Ernest Hemingway nasceu em 21 de julho de 1899 e foi um dos mais importantes escritores em língua inglesa no século XX. Em que ano ocorreu a queda do Império Romano? 376 d.C., 476, 582 ou 650 d.C. d.C. Desagregação é o termo que os historiadores utilizam para explicar a queda do Império Romano, que aconteceu em 476 d.C., quando o último imperador romano, Rômulo Augusto, foi destituído por Odoacro, rei do povo germânico Érulo. Qual dessas cidades não está localizada no Nordeste brasileiro? Caruaru, Feira de Santana, Macapá, Sobral. Macapá. A cidade de Macapá, capital do estado do Amapá, está situada na região norte do território do Brasil. É a única capital estadual brasileira que é cortada pela linha do Equador. Onde nasceu o médico sanitarista Oswaldo Cruz? Campinas, Palmital, São Luís do Paraitinga ou Rio de Janeiro? São Luís do Paraitinga. O médico e cientista Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu em São Luís do Paraitinga, São Paulo, em 5 de agosto de 1872. Foi um sanitarista que se tornou um dos grandes nomes da saúde pública no Brasil.
Ele ficou conhecido por atuar na análise de diversas epidemias, propondo a criação de soros e vacinas. Atuou também para acabar com a varíola, febre amarela e peste bubônica no Rio de Janeiro, no começo do século XX. E aí, gostou do vídeo? Então, dê um like para a gente. Aproveita e se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações de novos vídeos que serão lançados brevemente. Obrigada!